Fala pessoal do canal do ProFootball, tudo bem? Eu sou Henrique Bulho e esse é o primeiro vídeo oficial do canal do ProFootball. A gente enrolou bastante para fazer esse canal, eu enrolei bastante. Mas agora vai sair vários vídeos oficiais, pelo menos 2 vezes por semana. E a gente quer fazer uma pegada um pouquinho diferente, uma pegada com uns vídeos um pouquinho mais históricos, contando a história da liga. Então, clica aí embaixo, se inscreve no canal que vem muita coisa muito legal por aí. A NFL hoje conta com 32 times, divididos em 8 divisões de 4 times. Mas apesar das divisões serem os nomes de Norte, Sul, Leste e Oeste, o alinhamento geográfico não é o que determina cada time estar ou não estar em uma divisão. São várias as razões para isso. Às vezes é realmente pelo alinhamento geográfico, às vezes é por conta de rivalidades, e às vezes é até mesmo por sorteio, que aconteceu lá na década de 60 e eu vou te contar agora. Vem comigo. Esse alinhamento de 32 times, com 8 divisões e 4 times em cada um, funciona tão bem que já são 21 anos que a NFL não faz nenhuma alteração neles. Os times estão nas mesmas divisões, enfrentam equipes da mesma forma, e mudou ok a tabela, a gente teve recentemente a adição de 17º jogo, mas o alinhamento de divisões continua igual. E tudo isso começa lá em 8 de junho de 1966. A NFL já era uma liga muito estabelecida nos Estados Unidos, mas tinha finalmente uma grande concorrente à sua altura, que era, claro, a American Football League. Em 8 de junho de 66, essas duas ligas realmente viram só uma. É quando ocorre a famosa fusão entre as duas. Só que tem um pequeno problema nisso. A NFL na época contava com 16 times e a EFL contava com 10. E naturalmente você não pode ter duas conferências diferentes, que era o que ia surgir a partir da década de 70, com números de times diferentes. E aí o que acontece? 3 equipes da antiga NFL decidem mudar para a EFL. No caso, o Pittsburgh Steelers, o Cleveland Browns e o Baltimore Colts, que depois tem toda a história com a famosa Mayflower e acaba virando o Indianapolis Colts. Esses 13 times da EFL, eles foram muito inteligentes. O alinhamento deles foi baseado realmente no alinhamento geográfico. É a coisa mais inteligente e mais lógica a fazer. Você joga com os times que são mais perto de você e forma uma divisão. Na AFC West, os 4 times eram os mesmos que a gente tem hoje: Broncos, Chargers, Chiefs, Raiders. Na AFC East, a gente tinha os mesmos 4 times de hoje: Patriots, Bills, Dolphins, Jets, mais o Baltimore Colts, que de novo, vale reforçar, era o que depois ia se transformar no Indianapolis Colts. E na época a gente não tinha as divisões Norte e Sul, então a gente tinha a AFC Central, que virou basicamente o Cleveland Browns, o Pittsburgh Steelers, o Cincinnati Bengals e o Houston Oilers, que posteriormente ia mudar para Tennessee e ia virar o Tennessee Titans. Assim foram formadas as primeiras divisões da AFC como conferência. E aí a gente precisa começar a falar das expansões da liga, porque antes eram 26 times, 13 em cada conferência, só que em 1976 entram os 2 primeiros times de expansão, o Tampa Bay Buccaneers e o Seattle Seahawks. E o Tampa Bay Buccaneers vai parar na AFC West, só que depois de um ano a liga percebe que não foi a melhor das ideias. E aí o que eles fazem? Eles invertem as divisões desses dois. E o Seattle Seahawks parte para a AFC West de 1977 e ficam lá até 2002. Outros 2 times que vão se expandir em 1995 são Carolina Panthers e Jacksonville Jaguars. E os Jaguars vão para a AFC. E aí a liga passa a ter 30 times, com 5 times, 6 divisões. E aí, pouco tempo depois, acontece toda aquela coisa do Baltimore Ravens com o Cleveland Browns. Em 99, o Cleveland Browns renasce e vai para a AFC. E em 2002, a gente tem o 32º time da liga, que é a última expansão, que é a entrada do Houston Texans. E aí a gente tem um sistema que perdura até hoje, que é muito bom e muito funcional para a NFL. E hoje o sistema, claro, tem na AFC East Miami, New England, Buffalo e New York. Na AFC North, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland e Cincinnati. Na AFC South, Indianapolis, Houston, Jacksonville e Tennessee. E na AFC West, Denver, Kansas City, Las Vegas e Los Angeles. Só que na NFC as coisas não foram tão simples assim, porque tem 2 pontos. Primeiro que na NFL antiga existiam 16 times, então era muito fácil ter as divisões, 4 times em cada divisão. Só que quando passaram 3 para a AFC, ficaram 13 times, e aí eles tiveram que voltar para esse sistema de 3 divisões. E os donos simplesmente não conseguiam chegar no acordo, porque naquela época, os times que eram muito fortes eram o Minnesota Vikings e o Dallas Cowboys. Então os donos não queriam ficar na divisão de nenhum deles. Só que ao mesmo tempo, todo mundo queria estar na mesma divisão que o New Orleans Saints, que era um dos piores times da época. E o alinhamento geográfico não funcionou, eles não conseguiram chegar num acordo e ficou uma loucura. E como não teve esse consenso entre os times, o comissário da época, que era o Pete Rozelle, que é inclusive o melhor comissário da história de qualquer esporte americano, ele teve uma decisão muito simples. Ele chamou a secretária dele na sala dele, pegou um vasozinho de papel como qualquer um, eu ia colocar as divisões aqui, mas eu confesso que eu fiquei com preguiça,
E aí ele decidiu escrever 5 planos de realinhamento das divisões. E aí ganhou o plano C. O que esse plano C tinha de especial? Os times da NFC Central são hoje os times da NFC Norte, Green Bay, Minnesota, Detroit, Chicago. Os times da NFC East, desculpa, são os 4 times da NFC East atualmente, Philadelphia, Dallas, New York Giants e Washington, mais o St. Louis Cardinals, que depois ia virar o Arizona Cardinals. E na NFC West, a gente tinha Los Angeles, que na época era o Los Angeles Rams, jogava em Los Angeles ainda, não tinha um realinhamento para St. Louis, San Francisco 49ers, Atlanta Falcons e New Orleans Saints. E esse foi o plano que ganhou, o plano C. Só que é muito louco de você pensar o seguinte: o destino dessas franquias, o destino de coisas muito importantes da NFL, basicamente existiram sorteadas num vaso de papel. Então, os donos simplesmente não conseguiam chegar no acordo. Eram simplesmente só pensavam neles mesmos. Isso até acontece hoje na NFL, mas até com uma frequência, digamos, menor. Todo mundo tava claro que queriam evitar os Vikings. Tava muito claro que queriam evitar os Cowboys. E os Saints, basicamente, pré-época do Brees e Sean Payton, a gente sabe que não foram exatamente o maior time da história da NFL. Era um time que constantemente estava brigando por picks altas de draft. Era um time que não costumava ter muito sucesso. E isso só muda a partir de 2006 com a chegada da dupla Drew Brees e Sean Payton. Mas, basicamente, o destino dessas equipes foi fundado num vasinho de papel como esse. E aí a gente começa a ver de novo esse processo de expansão também na NFC, é claro. Tampa Bay vai para a NFC depois dessa troca com o Seattle e fica lá para sempre, basicamente. Depois, quem vai para a NFC é o Carolina Panthers, junto na expansão com o Jacksonville Jaguars 95. E aí em 2002, que é quando chega o 32º time na liga, em vez do Houston Texans ir para a NFC, porque não ia fazer tanto sentido geograficamente falando, o Seattle Seahawks vai para lá. E aí o Seattle fica, por exemplo, perto de São Francisco, fica perto do Los Angeles Rams, então fez muito mais sentido enviar Seattle. Um ponto legal sobre o sorteio dessas divisões é que não foi uma coisa completamente aleatória também. Algumas coisas elas estavam sempre preservadas. Então, por exemplo, a rivalidade entre Chicago e Green Bay, uma das mais antigas da liga. A tríade New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Commanders, juntas em todos os planos. Los Angeles Rams e San Francisco 49ers, também juntas em todos os planos. E a gente tem alinhamento da NFC hoje. Na NFC East, a gente tem Dallas, Philadelphia, New York e Washington. Na NFC North, a gente tem Chicago, Detroit, Green Bay, Minnesota. Na NFC South, Atlanta, New Orleans, Carolina e Tampa Bay. E na NFC West, a gente tem Arizona, Los Angeles, São Francisco e Seattle. Galera, esse foi o primeiro vídeo do canal, tá bom? Então tem muita coisa para melhorar, com certeza. Mas deixa aí nos comentários se gostou, que tipo de coisa que você quer ver no canal. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E até a próxima. E vamos começar a postar conteúdo com bastante frequência aqui. Muito obrigado pelo carinho e até mais.